Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, muito boa noite a todos, muito boa noite a vocês, né, que estão aí acompanhando, né, esta transmissão, esse vídeo. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Eliabe. A paz do Senhor a todos, eu sou a pastora Carol e hoje nós estamos aqui para trazer uma palavra do Senhor, né? Estratégias que nós temos para alcançar mais de Deus e buscarmos nele aquilo que nós precisamos. Amém. Amém? E eu quero que vocês abram as suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, em que diz: Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Amém? E nós dependemos do Senhor e dependemos dessa necessidade de termos um relacionamento com Deus, né? Nós sabemos que relacionamento exige convivência, exige contato, exige conversa. E com o Senhor também não é diferente, né? Nós nos prostramos diante dele, o adoramos, nós o adoramos, Sim. mas nós precisamos de estar ali, mesmo ele conhecendo os nossos corações, conhecendo a nossa realidade, de falar com ele, de conversar com o nosso Pai, né? E hoje nós trazemos 3 estratégias, 3 propósitos para nós chegarmos a Deus através dessa intimidade. Na verdade, nós queremos entregar 3 presentes para vocês, viu? Quem gosta de ganhar presente? Todo mundo, né? Então, na verdade, hoje nós temos 3 presentes, né, para entregar nas suas mãos, para que vocês possam desfrutar do melhor de Deus. Quando nós falamos de relacionamentos, nós entendemos que tem que ter intimidade, não é verdade? O relacionamento, seja ele conjugal, quando trata-se eu e a minha esposa, né, nós entendemos que tem que ter intimidade, nós temos que ter um relacionamento, nós temos que ter uma proximidade, nós temos que ter uma cumplicidade. E com Deus é dessa mesma forma, nós devemos ter uma intimidade, um relacionamento, né, fiel com o Senhor. Sim, e um primeiro passo desse propósito é a gente ter um devocional diário, né, ao Senhor. E o que seria esse devocional? Né? Não é somente a oração, é buscar na palavra do Senhor um versículo, um capítulo, meditar naquele versículo, naquele capítulo, compreender, pedir a revelação do Espírito Santo de Deus e também orar, né, a Deus, ali colocando diante do Senhor os seus pecados, o arrependimento, pedindo orientação, pedindo refúgio, fortaleza, né, reforço na nossa fé e as coisas que são necessárias a nós, né? Então esse é o primeiro passo, ter esse devocional ao Senhor. Eu queria deixar uma experiência com vocês também, compartilhar, né, de uma experiência que há mais de 23 anos a gente tem esse devocional na empresa onde eu trabalho. Antes de iniciar qualquer tipo de atividade na empresa, nós temos ali um momento de leitura da palavra de Deus e uma reflexão, né, na leitura da palavra e uma oração. Isso nós temos um propósito, né? Isso nós temos desde mais de 23 anos, né? E é impecavelmente. Então, vai ter algum trabalho na empresa, a gente tem esse compromisso, né? Nós, seja, como se diz, né? Faça chuva ou faça sol, nós temos esse compromisso e fazemos isso com prazer. Olha só, muitas pessoas passaram pela empresa onde eu trabalho e muitos deles passam, né, e me dão um feedback depois, assim, olha, eu sinto falta daquele momento de reflexão da palavra, eu sinto falta das orações que nós fazíamos todos os dias pelas manhãs. Então, hoje o clima é muito pesado onde eu trabalho, a gente sente falta, a gente vê que isso faz a diferença. E além do mais, das pessoas que passaram a conhecer a palavra do Senhor, né, que foram ministradas, né, que receberam essa intercessão através desse devocional diário. Então, fica uma dica para você que tem o seu negócio, você que tem a sua empresa, você que trabalha por conta própria, faça esse propósito, comece a ter esse devocional antes mesmo de começar a trabalhar e você vai ver que as coisas vão fazer diferença, né? As coisas vão mudar, né? Vão ter um sentido único na sua vida. Amém. E o segundo ponto, estar também na oração, né? E quando a gente fala, mas está repetido. Não, pera lá. O que acontece? Esse segundo ponto, ele trata-se de estar em constante oração, tal como diz lá em 1
E essa oração, nós sabemos que existe um tempo que é dedicado ao Senhor, que é um tempo que nós entramos no nosso íntimo com Ele, entramos no nosso quarto em separado e buscamos a sua face. Mas existem momentos em que não temos esse conforto ou esse privilégio de estarmos tão sós, né, com Deus. Às vezes estamos lá no nosso trabalho, estamos diante de outras pessoas, mas nós podemos sim estar em constante oração. Porque nós sabemos que habita em nós o Espírito Santo de Deus e Ele nos conecta com o próprio Deus, né? Então, estarmos ali fiéis ao Senhor em oração diante também das nossas necessidades, né? Se eu tenho alguma dúvida, se eu tenho uma decisão a ser tomada, mesmo em pensamento, né? A nossa oração ali, só nós com o Senhor, nós podemos realizar, né? Senhor, me instrui, Senhor, me dê sabedoria ao que eu preciso fazer, ao que eu preciso dizer. Senhor, me ajuda, me dá habilidades. E o Senhor, Ele faz. E é isso que é estar constante no Senhor, né? O nosso espírito, a nossa mente ligada sempre nele, né? Se vemos um momento de medo, de dificuldade, nós também clamamos ao Senhor, Senhor, me protege, né? E mesmo diante de situações em que não podemos falar, em que não podemos abrir a nossa boca, nós podemos fazer isso, né? Orar ao Senhor em espírito. Amém. E isso é muito funcional, né? É a forma que nós temos de estar com o Senhor o tempo todo, praticando mesmo o orar sem cessar. Veja só, muitas pessoas já até me procuraram, falaram comigo assim: pastor, como que eu devo orar? Né? Muitas pessoas pensam que a oração tem que ser aquela coisa muito enfeitada, com palavras, né? Muito excelente. É lógico, temos que ter a reverência com o Senhor, né? Mas não é necessário ter palavras assim muito enfeitadas. Eu quero dizer para vocês que vocês têm que ser objetivos, tem que ser uma oração sincera, né? É como se fosse eu estivesse falando com a minha esposa, né? É uma oração de intimidade. Da mesma forma que você tem intimidade e respeito pela sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe, da mesma forma é com o Senhor, né? Nós devemos toda a honra, toda a glória ao nosso Deus, mas dizer com palavras claras, né, e objetivas: Senhor, eis-me aqui, estou aqui buscando a tua face, a tua presença, e não é necessário, né, enfeitar, fazer muitas, né, como se diz, né, muitos enfeites, né? O Senhor, Ele recebe a oração, né, desde o mais simples até uma pessoa mais bem estudada, né, de uma pessoa muito humilde até aquela pessoa que é doutorado. Enfim, né, a oração, ela deve ser sincera, né, e de uma forma objetiva. Isso. E uma terceira prática, né, que podemos fazer e desfrutar também desse tempo que estamos tendo, é a leitura sobre livros que falam sobre a palavra de Deus, que falam sobre Jesus. Existem vários livros hoje no mercado que nos ensinam muito, né? Eles, é claro, que não substituem a palavra. A palavra está lá no nosso devocional, né? É a nossa base, é a nossa referência. Mas, através desses livros, nós podemos também enxergar estratégias, né? Nós podemos aprender mais da própria palavra, nos orientarmos quanto às nossas atitudes. E existem vários, né? Existem autores bem conhecidos, depois a gente pode até fazer uma lista, né? Sim. E postar também sobre algumas indicações. E isso nos enriquece muito, porque lembrando, né, quando a gente sempre fala dos sentidos, aquilo que nós vemos, lemos, ouvimos, tudo isso vai entrando em nós, né, e permanecendo. Não existe ali um filtro. Então, se a gente enche de coisas do Senhor, são as coisas do Senhor que irão prevalecer. E conhecimento é algo que é sempre muito bem-vindo, né? Algo que ninguém tira. E sendo um conhecimento da palavra, estratégias que nós podemos usar no nosso meio para fazer o ID, para multiplicarmos, para frutificarmos, para aprendermos e para melhorarmos também, né? Como seres humanos, nós podemos fazer. E isso, né, nós conseguimos penetrar um pouco mais de Deus em nós, né? Lá em Gálatas 2:20 diz que logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, né? E é essa a nossa intenção,
usarmos esses propósitos, essas estratégias para que a gente esteja constantemente ligados com o Senhor, né? E esse é um momento muito propício a isso, né? É o momento de fazermos devocionais, de dedicarmos em oração, de estarmos com o nosso espírito ligado, né, a Deus, e de estarmos buscando mais recursos, mais conhecimentos, né? Seja através de leitura, de canções, de louvores, de hinos, né? Tudo isso que enriquece o nosso ser. Amém, amém. Queridos, então é isso, né? A oração, né? O devocional, a oração e a leitura, né? A gente buscar algo que nos enriquece, né? Da presença do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela não nos dá, ela nos norteia em todos os sentidos da nossa vida, né? Desde a vida espiritual, sentimental, financeira, queridos, todas as áreas da nossa vida nós conseguimos respostas através da Bíblia Sagrada. Então, tem outras leituras que complementam, né, que nos auxiliam, sim, né, mas na Bíblia Sagrada é muito rica, além, né, de uma palavra que é viva para todos nós, né? A palavra de Deus, ela se renova todas as manhãs, e por mais que você tenha ali um exemplo, nós fizemos a campanha dos Salmos, né? Então nós tínhamos ali algumas repetições durante o dia, durante a semana, e cada vez que a gente vai lendo, que a gente vai, né, tendo uma interpretação, vai tendo a revelação da palavra do Senhor, ela vem de uma forma diferente, né? Ela vai falando de uma forma diferente. Então, a palavra de Deus é maravilhosa, amados. Amém? E eu queria até deixar uma ressalva aqui, como se diz, né? Um parênteses. Que uma vez uma pessoa me procurou, tá falando sobre horóscopo, né? Falei, gente, cristão, crente não tem horóscopo não tem signo não, viu? Não tem signos. Para de ver, se você vê isso, não pare de ler isso, tá? Creia na palavra de Deus somente, porque a palavra de Deus liberta, ela traz a renovação, ela traz a transformação, mas não é através de signos, nada disso vai trazer, né, de benefício para todos nós. Amém? Então é isso que nós queríamos deixar para vocês, uma palavra, uma reflexão. Que Deus abençoe a vocês, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.